pessoas já não querem se importar com o evangelismo. Todo mundo está mais no divertimento do que no evangelismo. Mas são todos bem-aventurados aqueles que saem para o campo. Oh, pessoal, boa noite. Nós somos mensageiros de Cristo, pregador do remanescente. Nós estamos aqui a fim de pregar e o tema dessa noite é Deus único, o seu Filho único e seu povo único. Na verdade não é uma pregação, mas é um estudo. Conheça a verdade de Deus e o seu Filho, o seu povo. Conhece Deus único. Deus é uma ou mais pessoas? Uma pergunta. Primeira pergunta do nosso estudo. E não há outro Deus senão eu. Deus justo e Salvador não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 21, 22. Isaías 45, 5 e 18. Deuteronômio 32, versículo 39. Isaías 46, 8. Primeiras de Crônicas 17, 20. Segunda pergunta. Para o apóstolo Paulo, Deus é um só? Ou Deus são três? Respondemos, em que não há outro Deus senão um só. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 8, 4, 6. Um só Deus, o Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos. Efésios 4, 6. Romanos 3, 30. 1 Timóteo 2, 5. Tiago 2, 19. Gálatas 3, 20. Então nós vimos no Antigo Testamento, há um só Deus, o Pai, e no Novo Testamento os apóstolos também a dizer a mesma coisa, há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. Nós vimos no Antigo como no Novo, nas duas questões, que não há três deuses. Só há um Deus, o Pai. Quando nós estamos a falar de Deus, estamos a se referir apenas no Pai. E o seu Filho, que é Jesus Cristo, o Filho gerado. Terceira questão. Para o apóstolo Paulo, Deus é único. Respondemos, há um Deus único, o sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo. Romanos 16, 17 e 1 Timóteo 1, 17. Há único Deus. A quarta questão, para o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus é único? Respondeu-lhe Jesus, o principal de todos os mandamentos é, óbvio Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos 12, 29 a 32. Ora, a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3 e João 5:42. Então vimos aqui a quarta questão a dizer, o próprio Jesus a referir a Deus. Ele só diz que há um só Deus. A quinta disse assim, quantos deuses existem? Um só Deus, o Pai, de todos, o qual sobre todos. Efésios 4, versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. 1 Coríntios 8, 6. Então, só há um Deus.
Não há quatro, não há cinco, mas só há um Deus. Não há três, não há só há um Deus. Conclusão. Está escrito que Deus é um só. Ele não é três pessoas. Ele é uma pessoa. Ele é um ser individual. E ele é fonte e dominador do universo. Ele é o Pai. Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então nós vimos aqui a conclusão que há um só Deus. Não há três, mas há um só. Pessoal, individual, invisível. O seu único filho. Esse é outro subtema. Então nós vimos que há um só Deus lá, que nós acabamos de aprender. E agora vamos ver que há um só único filho. Primeira questão vem a origem de Deus. Aqui temos, antes que os montes nascessem ou que formassem a terra e o mundo, da eternidade à eternidade tu és Deus. Salmo 90, versículo 12. Então, Deus não tem origem. Ele é da eternidade à eternidade. Qual é a origem do divino Filho de Deus? Mas tu, Belém, Efrata, posto em que pequenos entre os milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cuja origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5, versículo 2. Nota, a Bíblia não fala que o Pai tem uma origem, porém, em relação ao Filho, diz que a sua origem são dos tempos antigos, nos dias da eternidade. Então, essa é a diferença. O Deus não tem princípios, né? Mas Jesus Cristo é dos dias da eternidade. Terceira questão. O que diz o apóstolo em relação ao divino Filho de Deus? Pois todos os anjos dizem jamais, tu és o filho e eu hoje te gerei. Hebreu 1, versículo 5. Nota, a palavra grega traduzida para gerar é genão, que quer dizer gerar, trazer à existência, fazer nascer. É também ela utilizada em Mateus 1, quando fala da genealogia de Jesus. Quarta questão. Como se originou o Filho de Deus? Antes de haver abismo, fui gerado. Antes que os montes fossem formados, antes dos efeitos, eu nasci, quando ele ainda não tinha feito. Nem sequer o próprio pó do mundo. Provérbio 8, 22 a 26. Então nós aqui vimos a questão número 4, que ele foi gerado. Esse originou antes da criação de todos, do pó, da terra, do céu, ele foi gerado. Quinta questão. Quem é a sabedoria de Deus? Mas para os que são chamados, tanto nos judeus somos grego, Cristo, como grego, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. E pode ler mais versículo 30 até 1 Coríntios 2, 6, 8. Nota. Em Provérbio 8, 22, 26, Deus utiliza a sua alegoria para falar de sua sabedoria. Então nós vimos aqui que a sabedoria de Deus é Jesus, com a resposta 1 de Coríntios. O filho saiu do pai, ele nasceu de Deus.
porque lhe dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. João 17:8, 1 de João 5:18. Então, o Filho saiu do Pai. Jesus, antes de se vaziar e vir à terra, como homem, tinha a forma de quem no céu? Responda. Ele, Jesus, sempre teve a mesma natureza de Deus, mas não insistiu em ser igual a Deus. Filipenses 2:6. Então, ele sempre teve a mesma forma de Deus. Está aí a nota embaixo, explicando que ele sempre teve a mesma forma de Deus. Na criação, quem estava com Deus? Essa é outra questão. Quem estava com Deus na criação? A resposta está aqui. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o círculo sobre a face do abismo, então eu estava ao seu lado como arquiteto. E era cada dia a sua delícia, alegrando-me perante ele em todo tempo. Provérbio 8, 27, 30. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? E quem amarrou as águas nos seus mantos? Quem estabeleceu todas as extremidades na terra? Qual é o seu nome e qual é o seu nome do seu filho? Provérbio 30, versículo 4. Então nós vemos aí o nome do filho e o nome do seu pai. Deus criou todas as coisas através de quem ou por quem? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, nesses últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo. Hebreu 1, 2. Então nós chegamos a uma conclusão. Essa aqui, Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Deus fez todas as coisas por intermédio do seu Filho. O que o Filho de Deus tinha antes que houvesse o mundo? Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, contigo ela tinha a glória. Tem aí os textos, João 17:5, 17:24 e 5:42. Está aí? Ele era a glória como antes. Além de glória, o que o Pai concedeu também ao seu Filho? O Pai tem a vida em si mesmo, e assim também concedeu o seu Filho ter vida em si mesmo. Então, o Pai concedeu a vida no seu Filho. Está aí João 5:27. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou à sua mão. Então, está aqui, deu a vida. O Pai, porque sai a vida em si mesmo, do mesmo modo que o Filho também tem a vida em si mesmo. Concluímos. Deus eterno, o Todo-Poderoso, o imortal, o único, aquele que nunca foi visto, tem um filho gerado dele no princípio. Antes de todas as coisas. Ele, Jesus, por ser filho de Deus, ter nascido de Deus, possui a mesma natureza de Deus. O Pai concedeu ao Filho glória, deu o direito de Filho ter vida em si mesmo. Confiou também todas as coisas, o Filho lhe deu um nome acima de todo nome. Então aqui tem uma conclusão que o Pai é o único imortal e deu toda a vida ao seu Filho e toda a glória também ao seu Filho. O meu povo é o único. O povo único. Qual é a primeira grande característica do
povo, o remanescente de Deus que subsistirá na cena final da história deste mundo. E olhei eis o Cordeiro em pé sobre o monte de Sião, e com ele 144.000 que traziam na fronte escrito o nome do seu filho e do seu pai. Então está aqui o povo, o caráter do povo de Deus. Aqui temos em que a característica do povo remanescente é porque tem o nome de Jesus e tem o nome do seu pai. Tá aqui a nota, vocês podem ver. Qual é a segunda grande característica do povo remanescente de Deus? Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Apocalipse 14, versículo 12. Então, está aqui. A perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Essa é a segunda característica do povo remanescente dos últimos dias. As duas grandezas características do povo remanescente. A primeira, adora unicamente o Pai e o Filho. Está em Apocalipse 14, versículo 1. E guardam os 10 mandamentos de Deus, vivem a mesma fé de Jesus Cristo. São essas grandes características do povo de Deus. Conclusão. A igreja verdadeira é conhecida não por suas afirmações pretensiosa de santidade ou autoridade, mas sim pelos sinais apostólicos da verdadeira adoração. Por adorar somente o Pai e o Filho, e por sua obediência a todos os mandamentos de Deus, terem mesma fé em Jesus. Hoje, os adoradores de Deus que possuem essa característica estão identificados com a Igreja dos Apóstolos. Isso quer dizer que a igreja remanescente está certa ao se igualar à igreja apostólica em sua crença fundamentais em suas adorações espirituais de Deus. O Deus verdadeiro, o Senhor do sétimo dia do sábado. Atualmente existem crenças em 3 divindades radicalmente diferentes. A memorial da pessoa do mundo crê um destes 3 deuses diferentes. Cada um deles se considera Deus verdadeiro, mas apenas um Deus é verdadeiro. Os outros são os frutos da imaginação dos homens, humana e de todos e dos anjos caídos. 1. O Deus que santificou a sexta-feira. 1 bilhão de pessoas seguem o Deus da sexta-feira. Ele santificou a sexta-feira e esse é o dia de culto. Alá é a sua designação mais conhecida. Maomé, o seu maior profeta, e Jesus teria sido o seu profeta menor. Este Deus possui um livro sagrado, Corão. O seu seguidor conta o tempo a partir dessa suposta realização e eles estarão atualmente no ano 1439. Se dividem principalmente em sunamitas e xiitas. Meca, cidade sagrada do Deus do islamismo. Segundo Deus que santificou o domingo. Temos também um outro Deus trindade, o Deus de domingo, Sundai. Os seguidores do Deus do domingo se dividem em católico, evangélico e ortodoxo. A maioria dos seus seguidores ensinam que eles teriam sido o mesmo Deus do judeu, mas alterou as suas leis radicalmente e trocou Jerusalém por Roma como a sua nova sede eterna. O Deus do domingo ensina que a Igreja Católica deve ser obedecida pois seria a Igreja verdadeira. Existem muitas crenças diferenciadas sobre Deus do domingo, mas a Igreja Católica é a principal organização que conta também com o 1º bilhão de seguidores. Eles contam o tempo a partir da chegada do Messias e estão atualmente em 2018.
O domingo é a nossa marca de autoridade. A Igreja de Roma está em cima da Bíblia. E esta transferência da observância do sábado para o domingo é a prova desse fato. Catolicismo de hoje. Tá. Então nós vimos aqui já duas igrejas, né? Um grupo que tem um Deus como lá e o profeta como Maomé e o livro como Alcorão, e vemos são 1 bilhão de habitantes, muita gente. E o Deus dele santificou a sexta-feira. Agora o Deus de domingo é a Trindade, né? E começou também no tempo de Cristo, e dizem que a sede agora está em Roma. Isso é falsa, e a Babilônia é conhecida no cristianismo. E as coisas mais audazes, a mudança mais revolucionária que a igreja fez e aconteceu no primeiro século. E o dia santo, sábado, foi alterado do sábado para o domingo. Não a partir de instruções dadas nas escrituras, mas pela percepção que a igreja tem do seu próprio poder. Aquelas pessoas que pensam que as escrituras deveriam ser única autoridade, deveriam logicamente tornar-se adventista do sétimo dia. Olha aqui essa aqui. Diz que a igreja tem a autoridade de mudar o sábado para o domingo. Mas infelizmente muitos protestantes que estudam a Bíblia também deveriam se tornar adventistas do sétimo dia. Mas infelizmente seguem o que a besta ensina. Então a Roma está aqui, o Deus do domingo está aqui. A sede é na Roma. A cidade sagrada do Deus do domingo está aqui na Roma. E o Deus que santificou o sábado. O Deus que santificou o sábado. Temos um terceiro Deus, único, o Deus do sábado. Ele teria sido o mesmo Deus dos judeus, que enviou o seu filho e a terra, mas manteve a sua lei e não terá da posição eterna. Esse é o Deus único, apresentado na Bíblia. A sua capital está no céu. É a Nova Jerusalém, feita de ouro e com portas de pérola, conforme Apocalipse 21. Jesus, o Filho de Deus, sabático, voltará uma segunda vez para levar o seu povo, o seu filho, para Jerusalém celestial. A sua cidade não é na terra, mas no céu. O seguidor do Deus único crê na criação do mundo em 6 dias literal. Portanto, enfatizam que a humanidade tem aproximadamente 6.000 anos apenas. Nova Jerusalém é a capital do Deus do sábado. A igreja de Babilônia é o papado. Serve às nações o vinho do cálice da sua doutrina adulterada. Com essa doutrina falsa, os papados têm embriagados a igreja protestante e evangélica. Vejamos alguns exemplos de muitos que, lamentável existente, constataremos a doutrina pura com a adulteração para facilitar a compreensão. Daqui, a doutrina pura da Bíblia e a falsa doutrina. Temos a doutrina pura, Deus Pai, único Deus verdadeiro. Está os textos bíblicos. Jesus Cristo é o único Filho de Deus, ou seja, ele foi gerado pelo Pai. O Espírito Santo é o Espírito de Deus e de Cristo. Romanos 8, 9, João 15, 26, João 20, 22, Pedro 1, 10, 12, Atos 16, 6, 7. O quarto mandamento da lei de Deus ensina a observância do sábado, Êxodo 28, 11. Ezequiel 20, 12 até 20, Lucas 4, 16. E a alma mortal, Jó 11, 11, 14, Eclesiastes 9, 5, 6, Hebreu 9, 27. As falsas doutrinas, né? As falsas doutrinas estão aqui. A Trindade são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que formam um Deus. Deus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus. A observância do domingo, a alma é imortal. E já
está próximo ao fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio, vigiai e orai. 1 de Pedro 4:7. Isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de se despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13:11. Então está aqui. Obrigados. Nós vimos as evidências, caros irmãos, que é o tempo de sair da mordidão. Porque vimos que a Roma trocou todos os mandamentos e trouxe também os falsos deuses. O cristianismo tem que acordar. Meus irmãos, Jesus Cristo está voltando. Então, obrigado, Pai. Obrigado por vocês. Obrigado por nos ouvir. Apostem mais no nosso canal. Vejam os novos vídeos. Assim vamos crescer juntos. Dê sempre um like. Obrigado. Eu sou a Esperança João, mensageiro de Cristo. E vive na esperança. Amém.